Fala, meus amigos, tudo bem? Tô chegando no canal do Loredo e atenção, teve entrevista de Thiago Escuro nesta terça-feira, a entrevista que a gente cobrava, né? O dirigente tinha que se pronunciar, afinal de contas, 9 jogos sem vencer do Red Bull Bragantino que joga nesta quarta-feira. E você vai conferir tudo aqui no canal do Loredo. Eu peço que antes vocês se inscrevam no canal, se você ainda não acompanha o trabalho aqui no canal do Loredo. Dê um like, curta bastante, compartilhe aos amigos e pode chegar. Tem novidades, entrevista, ó. Vou trazer informações para vocês. Vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, Thiago Escuro falou e a gente cobrava um posicionamento da diretoria. Afinal de contas, 9 jogos sem vencer. O time precisa vencer o Cuiabá. Não tem outra saída, tem que vencer o Cuiabá nessa quarta-feira. Só que eu vou pedir para que vocês acompanhem com atenção as perguntas que eu pude fazer, o Silvio Loredo, alguns companheiros de imprensa, com relação a esse momento do Red Bull Bragantino. Confira. O processo de avaliação do trabalho ele é contínuo, né? Ele é feito quando as coisas vão bem, obviamente quando as coisas vão mal, com mais inquietação, com mais profundidade. Não é um fator único, não é uma situação, senão seria muito mais fácil de resolver, de ajustar. No meu entendimento até aqui, é um ano em que nós abrimos mão de uma identidade que entregou muito sucesso no ano passado, em que talvez nós todos, e aí óbvio que eu me incluo, comissão técnica, treinador, jogadores, tenham tido uma percepção de nós mesmos diferente da realidade, e isso vem gerando os desequilíbrios que a gente vem enfrentando na temporada. Eliminações muito precoces nas Copas e agora chegando num terço final de Campeonato Brasileiro numa condição muito abaixo do que é o objetivo do clube. Mas de qualquer forma a gente tem sim olhado para esses detalhes, buscado ajustar o que é possível de curto prazo e claro que já trabalhando visando o médio prazo, que é a próxima temporada. Agora esse momento ele é muito mais de olhar para os próximos jogos, olhar para os 9 jogos que nós temos pela frente e qual é o caminho para que a gente possa vencer esses jogos e retomar o que é o caminho que a gente almeja para o clube, né? Thiago, boa tarde. Num processo de curto prazo, o que se faz? Que vocês estão trabalhando é indiscutível, né? E não é de hoje. Agora, num processo desse de curto prazo, o que se faz? Por exemplo, não ganha do Cuiabá. Na cabeça do torcedor ou até de parte da imprensa, manda-se o técnico embora. 10 jogos sem vencer, precisa urgente mandar o treinador embora para seguir o trabalho, nem que seja com interino. Para vocês, nesse trabalho de curto prazo, isso pode acontecer ou tem que ser mexida no elenco também, jogadores? O Silvio usou uma frase no sábado, que na opinião dele, ele está aqui depois, falta comprometimento a alguns atletas. Essa foi a palavra usada, comprometimento. E a gente está com essa sensação. Então eu queria, né, de você, porque o trabalho do Red Bull é diferenciado, mas o diferenciado até quando? Voltar para uma Série B faz parte do trabalho diferenciado do Red Bull, num momento como esse? É óbvio que não, Loredo. É óbvio que voltar para a Série B não faz parte do trabalho de ninguém, né? Nós estamos no 3º ano pós-acesso, é um ano decisivo de estabilização, de poder fazer com que o clube seja de fato um clube de Série A daqui para frente. Então nem passa pela nossa cabeça essa possibilidade. É um volume grande de jogos sem vencer, isso vai condicionando muita coisa internamente e a gente tem observado para isso. As responsabilidades, elas pertencem a todos, é óbvio que o treinador tem um papel decisivo nesse processo, como em qualquer lugar do mundo. A gente tem sim uma visão muito mais processual de construção de futebol. Acho que o Barbieri tem histórico aqui conosco para merecer esse voto de confiança, para merecer esse apoio que a gente vem dando. É um jovem trabalhador, competente, que conhece o grupo, conhece os jogadores e está trabalhando para buscar soluções. E aí é parte dos atletas também assumirem a sua parcela de responsabilidade, assim como eu tenho que assumir a minha,
os outros membros do staff, cada um precisa assumir o seu papel nesse processo. Acho que talvez a palavra comprometimento ela seja forte, né, porque ela dá uma conotação de que as pessoas não estão preocupadas com o que está acontecendo, o que não é verdade. Agora, um cuidado maior com o detalhe, um cuidado maior com cada movimento, com cada informação que os atletas recebem, eu acho que a gente tem sim espaço para melhorar. A gente tem jogos decisivos pela frente e é dessa maneira que nós estamos encarando isso. Então a gente tem um jogo amanhã que vai ser sim difícil, como todos os jogos de Série A são, mas é um jogo em casa em que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade de ser protagonista dentro da partida. E é para isso que a gente tem trabalhado lá no CT. O contrato do Maurício vence agora no fim do ano, se eu não me engano, e ele disse que em entrevista agora no nosso podcast para o GE, sobre que já tinha um contato sobre renovação e tudo mais. Queria saber se avançou alguma coisa nesse sentido, ou se vai deixar para depois do campeonato. Já deu para perceber que você, a diretoria, está fechada com o Maurício. Queria saber se nos bastidores, olhando por cima, ali por fora, você acha que os jogadores também estão fechados com o Maurício? Obrigado. Tá, primeiro sim, o contrato do Barbieri termina em dezembro agora desse ano. A última conversa nossa sobre possível renovação foi no meio do ano, foi mais ou menos em junho, julho. E aí foi uma decisão consensual de tratar desse assunto mais para frente. É óbvio que nesse momento não tem clima e ambiente para a gente tratar disso, então essa é uma discussão que ela fica para o dia 14 de novembro, hora que acabar a competição, a gente sentar e entender se há alinhamento de ideias para frente, se ainda há uma visão de que o modelo que nós queremos construir no Bragantino é compatível com as ideias do Barbieri. Até aqui a gente tem conseguido conduzir isso bem. E a prova de que eu acredito sim que os jogadores estão comprometidos com o trabalho do treinador, com as ideias e com o modelo que está sendo apresentado é o fato da gente estar aí a 10 jogos sem vencer e o Barbieri continuar no comando, né? Se em algum momento a gente perceber que há esse desequilíbrio, e isso é muito fácil de perceber no dia a dia, nós obviamente já teríamos que tomar uma outra posição. Então hoje nós estamos trabalhando para que direção, atletas e comissão técnica, sob a liderança do Barbieri, pensem de forma parecida e consigam trabalhar em conjunto para voltar aos bons resultados, né? Boa tarde, Thiago. Apenas fazendo um resumo aí da situação, nós sabemos que a eliminação nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, coincidiu com um período aí de problemas extracampo envolvendo jogadores, festas na cidade, enfim. Não sei se dá para atribuir a desclassificação somente a isso. Mas aí eu ia fazer uma colocação, você falou a respeito de responsabilidade, cada um tem a sua. Você também tem sua vida pessoal. Antes de ser responsável hoje pelo Red Bull Bragantino, você tem sua vida. Você acha, seria normal para você, por exemplo, faltam 9 jogos para acabar o Brasileiro. Você anunciar agora que você está saindo de férias e volta em janeiro. Você acha que isso aí seria uma coisa normal? Poderia acontecer, porque a sua vida pessoal. Provavelmente eu não voltaria em janeiro, né? Não voltaria Teria outro mais. no meu lugar. Tá. Por que eu faço essa colocação? Porque o clube a gente acompanha, antecedendo o jogo do Goiás, que era um jogo 11 horas da manhã, foi feita toda uma planificação, todo um estudo pelo staff, comissão técnica, vocês, todo mundo. Em alguns dias, treino meio período. Eu entendo que o treino meio período é até mesmo sob supervisão de departamento de fisiologia, para que o jogador tenha também um cuidado. Eis que, no período livre, que cada um tem sua atividade, fazer o que bem entende e queira, uns jogam futevôlei, outros jogam tênis, outros praticam outros esportes, inclusive contratando professores particulares na cidade. Então, quando eu usei o termo comprometimento, eu me baseei nisso. Porque, para mim, pessoalmente, eu fiquei indignado. Eu acho que é uma coisa que há essa liberdade enquanto ser humano, mas num momento como esse, numa situação como essa, tá? Sem falar em nomes, sem citar nomes, mas são fatos que aconteceram. Então, eu queria saber se você tem conhecimento disso, se já tomou alguma providência, se vai tomar, porque o momento é muito difícil também, né? Para sair tomando providências de repente, vamos afastar 10. Como que afasta 10 faltando 9 rodadas? Então, eu queria saber a sua visão, enquanto responsável pelo clube, com relação a estes aspectos extracampo. Sim, nós temos conhecimento desses episódios e alguns outros. Esse é um dos desafios, não só por ser um grupo jovem, mas pela forma como a sociedade funciona hoje. Então você ainda tem
poucos atletas que entendem no momento certo o que é necessário para ser um atleta de alto nível. Por mais que a gente tenha exemplos fora de atletas de ponta que vendem essa imagem de profissionalismo, de seriedade, de cuidado com o que come, com o descanso, com o treino, a gente ainda tem sim que lidar com esse processo de educação do atleta brasileiro. E aí, sem individualizar de uma forma generalizada, esse é um desafio muito grande, porque o futebol ele é muito permissivo nesse sentido, porque os atletas têm uma proteção contratual que ela é quase que única, o clube tem muito pouco instrumento jurídico nesse sentido. Então, todos esses episódios que você mencionou e alguns outros, eles são objetos de intervenções nossas, sim, internamente, de conversar, de orientar, do atleta entender que tanto faz que tipo de modalidade ele está praticando no período seguinte, aquilo tem uma interferência direta no rendimento dele. Então, a partir do momento que o atleta se dedica 100%, o retorno em campo vai vir. É isso que a gente tem procurado trabalhar. Além do fato de um modismo que virou no futebol brasileiro, e acho que talvez até mundial, porque a gente conversa com gente fora que também tem esse desafio, que são os atletas contratando profissionais fora do clube, para atividades que deveriam ser desenvolvidas dentro do clube. Então, assim, é um desafio grande no dia a dia, de forma muito transparente, é isso. Se você marca 2 períodos de treino, há incômodo, há insatisfação. Só que esse mesmo atleta vai no segundo período treinar com outra pessoa fora do clube, o que não tem o menor sentido. Então a gente tem trabalhado no processo de educação, de conscientização, e óbvio, como vocês já acompanharam alguns casos, uma seleção natural. Chega uma hora que a paciência esgota. E aí esses atletas têm que procurar outro caminho, e 99% dos atletas que deixaram o clube por essa via estão tendo problema aí fora. Porque o problema está nele, o problema é dele, o problema não é do clube, não é do Red Bull Bragantino, não é de Bragança. Então a gente está assim atento a isso. Eu tenho convicção de que este é um fator importante para a nossa temporada, está sendo difícil. E a gente tem trabalhado para ajustar o comportamento de quem vai ficar e quem não tiver afim de ajustar o comportamento, que busque outro caminho daqui para frente, porque esse tipo de conduta não serve para estar no Red Bull Bragantino. Tiago, são 2 questões diferentes. Uma é que esse ano, não sei se coincidência ou não, mas esse ano o Red Bull Bragantino está sofrendo demais com lesões, os atletas, e muitas físicas, lesões físicas. Então tivemos o Raul quando teve fratura e tudo mais. Agora, esse ano, é uma enormidade as lesões físicas que surgem. Isso você consegue atribuir, de alguma forma, preparação física, departamento médico, comportamento do atleta, o que poderia ser, tá? Daí eu falo, por exemplo, Gabriel Novaes, o próprio Alejandro, Hurtado, Jean, agora Andreas, enfim, mas ao longo do ano sempre foram muitos. E só a questão, quando você fala de comportamento de jogadores, essa é só uma sensação. Aqui em Bragança, todo mundo vê todo mundo e todo mundo conhece todo mundo. O atleta de futebol precisa saber que aqui o interior é diferente. Então, ele vai em tal lugar, está todo mundo já vendo e fala, manda vídeo, isso, aquilo, e às vezes... E talvez vocês da diretoria também pudessem entender isso do torcedor, que se com clareza colocar isso ao torcedor, talvez o torcedor não fique pedindo em redes sociais a saída do Barbieri, do Thiago Escuro, chamando de burro, no sentido do quê? Perdemos o nosso artilheiro, o Ítalo não está mais entre nós. Como é um jogador que já saiu, eu não estou falando de quem está aqui, talvez o torcedor seria bom saber por que o Ítalo saiu também. Como que você dispensa um artilheiro do time? Ou por quê? Só por causa de uma inflamação que demorou muito tempo para se recuperar? Então, são aspectos que às vezes o torcedor fica, a gente percebe, o tempo todo insistindo, né, que o treinador é muito fraco, que o Thiago Escuro não sabe nada, que só contrata jovem e tudo mais. Só que no dia a dia, a gente percebe e convive com essas outras peculiaridades. Isso não pode mudar também, mesmo com a postura Red Bull, da maneira que nem departamento médico, físico, tem uma participação, esclarecimentos maior, que, com todo respeito, até hoje eu não sei a situação do Natan. O doutor veio, pronunciou que o Natan tinha um problema sério do coração, que ficaria pelo menos 60 dias afastado. Depois eu não vi mais o doutor falar o que havia ocorrido, e o Natan está jogando até hoje. E, felizmente, né, e acho que o negócio não era tão sério assim. Mas eu não tenho a informação. Eu não vi ninguém se pronunciar também posterior a um assunto tão relevante. Tá.
Assim, depois eu preciso olhar com detalhe a questão dos números de lesões no ano para ver se de fato a sua percepção bate com os fatos, se a gente está tendo um número de lesões musculares acima do que é a média, do que é o padrão, porque a gente pegar o recorte recente incomoda, né? O Alejandro vem de 2 seguidas, mas o Alejandro é um caso que a gente ainda estudou hoje de manhã, que ele deve entrar na fase final aí para começar a transição, e a gente está vendo como que a gente trabalha individualmente com ele. E isso passa por coisas, por exemplo, que o torcedor não tem a menor ideia. O Alejandro é um cara que nós submetemos a teste genético, por exemplo, para entender qual que é a predisposição genética dele de estímulo para que isso possa ser corrigido à rota. Eu só estou dando esse exemplo para que todos entendam que o trabalho que é feito no departamento médico, na fisiologia, na preparação física, ele tem muita ciência, muito conhecimento. Então, a gente falou um pouquinho depois do jogo, o Andrés Hurtado, quando retorna para os treinos, ele retorna mediante um exame de imagem que demonstra que a lesão está cicatrizada. A lesão não existia mais. Não existia um risco acentuado acima do normal dele retornar. Infelizmente, ele tem uma lesão dentro do jogo, que ela está atrelado a vários fatores. A sono, a alimentação, a descanso e também é o que a gente gerencia, que é estímulo, que é treinamento, que é a carga, que é o volume que a gente tem trabalhado para corrigir. Então, eu não tenho convicção de que o número desse ano foge do que é o padrão. Incomoda muito a recorrência das lesões e a gente tem trabalhado com isso, porque o Alejandro já é a segunda vez que acontece isso, né? O momento em que ele consegue ter sequência, começa a dar a resposta que é o que a gente espera dele, que é fazer gols, que é decidir jogos, ele tem uma lesão que interrompe isso e a gente reinicia o processo. O Alejandro teve uma outra lesão durante a temporada, mas ela foi traumática, ela não foi muscular, que foi de tornozelo, o restante ele teve apto a temporada inteira. E com relação ao Natan, acho que é mais aí depois buscar um posicionamento do doutor para esclarecer, mas de fato naquele momento todos os cardiologistas que o avaliaram sugeriram a parada para que a gente pudesse investigar melhor e que você teria avaliações periódicas nesse processo. Inúmeros atletas tiveram recorrências cardíacas em função do Covid. Isso não é um caso isolado do Natan, em diferentes níveis. Nós tivemos outros casos na base. Então, te dou um exemplo de um menino na base que ficou 6 meses de fato sem treinar, porque a cada repetição de exame ele ainda tinha um risco acentuado. E aí, Loreto, toda vez que houver algum tipo de risco para o indivíduo, para a vida, para o ser humano, a posição do clube ela é 100% conservadora. Nós jamais vamos colocar isso em risco. E é por isso que nós fizemos o que fizemos com o Natan, e eu concordo contigo, graças a Deus esse processo passou, como tem passado a maioria dos casos. Aparentemente é um efeito que pode ser gerado num curto prazo e que depois ele tende a ser acentuado, como várias outras sequelas que o Covid infelizmente acaba deixando em quem tem acesso ou quem tem contato com a doença, né? No momento em que eles ainda têm mercado e têm condições de continuar suas carreiras. Então poderia ser uma posição muito mais cômoda perante o torcedor deixar o Ítalo aí, cumprindo o contrato no elenco, e aí esse contrato vai terminar num momento em que ele vai ter muito mais dificuldade para retomar a carreira dele. Então o Ítalo está emprestado ao Bahia até o final do ano, foi feito de uma forma consensual, amigável, ele entendeu as razões pelas quais a gente estava fazendo esse movimento. Ele ainda me disse no dia, eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu esperava que fosse no final do ano. Mas eu entendo e espero que ele consiga continuar a carreira dele, assim como os outros que eu citei continuaram as suas carreiras. Aí então, Thiago Escuro, a sensação que tenho é que vamos aguardar até o término do campeonato, Red Bull Bragantino não será rebaixado, mas mudanças acontecerão. E pode começar de fato pela comissão técnica, a saída de Maurício Barbieri, a não renovação do contrato. Mas também agora, não é hora de pensar nisso, torcedor. Agora é hora de acreditar que o Red Bull Bragantino vai se recuperar no campeonato e sair desse momento difícil. Que já vai vencer o Cuiabá, que vai fazer um grande jogo com o Coritiba. Por isso, entendo até que nessa quarta-feira, o torcedor no estádio tem que apoiar, incentivar e cobrar também, se o resultado não vier. Mas deixe para cobrar na hora que o jogo terminar. Se o resultado não vier, repito, porque o Red Bull Bragantino precisa muito da sua torcida, precisa de você no estádio e tenho certeza absoluta que vai sair desse mau momento no campeonato. Valeu,
Obrigado pelo carinho de todos aí. Transmissão no Futebol Total nessa quarta-feira de Red Bull Bragantino e Cuiabá, a partir das 17h30. A bola rola às 19h. Gostou? Dá like aí, compartilha, avisa os amigos e vem com a gente. Um abração.